Amanda, lembra que eu te falei que meu olho tava cinza? Pois é, tá cinza hoje. Olha só, bem cinza, né? Olá, pessoal, boa noite. Tá. Tô falando, filha, ele tá cinza, olha. Bem cinza. O olho que muda de cor? Ei, tia, que bom que você veio, tia Ana Carmen. Espero que goste. Vamos, como sempre, né? Esperar um pouquinho. Tipo, até umas 7h05 pra começarmos. Olha, até minha avó entrou. Oi, vó! Muito bom. Não, fia. Ele muda mesmo, radicalmente de cor. Dá pra ver pelas minhas fotos do Instagram também. Mas hoje ele tá muito cinza, meu olho. Até na luz dá pra ver. E olha que eu tô com um holofote no meu rosto, né? Tá nesse nível. Esperar mais uns 3 minutos. Aí a gente começa. Caramba, já tem 19 pessoas. Oh, Deus. Ah, essa cadeira faz um barulhão. Bom, mais uns 2 minutinhos. Daí a gente começa. Pessoal, não dá pra colocar outra pessoa pra participar por vídeo, porque trava tudo aqui. Eu já fiz esse teste, tá? Não vai ser dessa vez. Nossa, tô impressionada com meus olhos. Cadeira, celular, notebook. Ô, Amanda, para de me zoar, cara. A Vitória fazendo trocadilho é ótimo. Já estou ansiosa pelo tema. Né, véi? Parece muito som de porta de terror. Vou tentar me mexer o menos possível pra não fazer barulho. Mas é o que temos, né, gente? Vamos fazer o melhor que a gente tem, enquanto não podemos fazer melhor ainda. Mais um minutinho. Ai, Deus. Oi, Ana, que bom ver você de novo. Ai, Santo Cristo. Meu Deus. Bom. Ai, eu quero começar logo. A gente tem que esperar um pouquinho, né? As piadas do Thiago são as melhores. Não, gente, eu não vou cantar hoje. A gente vai falar sobre ansiedade.
A Almeida entrou lá. Ai, cara, eu fico tão feliz vendo essas pessoinhas entrando. Quer dizer que realmente o povo tá gostando do projeto. Isso é legal. Vitória mandando eu começar. É, né? Olha a ansiedade. A vida tem dessas. Nem sempre a ansiedade é uma coisa ruim, vocês vão entender hoje. Ô, vocês vão ficar me zoando, é? Para de fazer trocadilho com ansiedade, gente. Meu Deus, que povo besta. Ô, Glória. Quem sabe, né? Um dia eu faço uma live cantando. Quem sabe? Mas hoje não é este dia, tá? Então tá, pessoal, vamos começar. Já são 7h06. Obrigada a todos que conseguiram chegar no horário e tudo mais. Hoje temos muitos assuntos a tratar, então não vamos demorar muito para começar. Esse assunto ele é bem grandinho, aliás. E eu também quero, antes de começar a tocar nesse assunto, quero dizer que de todas as lives que eu andei fazendo, essa foi a que eu, tipo, um trocadilho, né? Fiquei mais ansiosa pra fazer, mas não necessariamente por causa do tema em si, mas é porque ontem, coincidentemente, eu recebi meu primeiro patrocínio. E foi uma amiga minha que enviou, ela mora no Maranhão. Foi impressionante, sério, a minha emoção no momento. O que ela me deu foi exatamente esse negócio que faz o meu olho ficar com a pupila meio esbranquiçada, né? Não sei o nome desse negócio, mas essa luzinha. Mas hoje meu olho tá cinza, então não vai dar tanto pra ressaltar. Mas enfim, eu não esperava, sabe? Até porque estou no início do projeto. E foi engraçado como tudo aconteceu. Eu sei que esse presente, ele não foi só uma coisa... É isso mesmo, Yana. Ring light. Ele não foi necessariamente uma coisa assim direcionada pra mim, tipo, não foi uma blusa, não foi, sabe, uma maquiagem, uma coisa assim, foi um negócio exatamente pra fazer o meu projeto ficar cada vez mais profissional, sabe, cada vez mais bem feito. E ter recebido esse patrocínio, né, esse presente, eu até falei pra ela que, tipo, felicidade não é um advérbio bom o suficiente pra poder falar o que eu senti na hora. Justamente porque a minha felicidade, ela transbordava. E ainda tá. Tanto que eu queria que a live fosse justamente ontem, porque eu queria testar logo, entendeu? E eu tô absurdamente feliz. Tipo, ela ter feito isso não foi só do tipo... Ah, Laís, gosto muito de você. Era também... Eu acredito no seu projeto, sabe? Então, hoje eu tô aqui me abrindo pra vocês e dizendo que aconteceu isso. Eu tô besta. É difícil pra mim poder falar sobre isso, porque me deixou muito sem palavras. E o mais interessante é que ela não é minha amiga há tanto tempo e ela nem conhece a maioria das minhas versões. E mesmo assim, ela fez isso. Ela tá na live, o nome dela é Ilana. Ela é incrível e eu faço maior questão de falar sobre ela porque eu tenho orgulho de ter conhecido alguém como ela e ela me conheceu através do projeto. E mesmo sem me conhecer direito, mas confiando no meu projeto, ela quis fazer isso pra mim. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês porque eu só tenho cara da burguesia, gente. Só. De verdade. Mas
Ela fez isso e com certeza me ajudou muito. Vocês não têm ideia de como era gravar antes desse negócio. Tipo, o tanto de coisa que eu usava. Mas enfim, agora vai ficar um pouco mais fácil. Eu tô extremamente feliz e eu tô me segurando pra não chorar. Eu sabia que isso ia acontecer, então. Oi, Deus. Eu não quero que borre o rímel, mas isso é muito melhor do que eu poderia esperar, sabe? Ai, Senhor. Obrigada mesmo de coração, Elana, e todas as pessoas que estão me apoiando no projeto. Significa muito pra mim. E um dos motivos que ela quis me convencer de que eu merecia isso e tal foi justamente, olha só como eu tô cheia de placa. Viu como meu corpo não nega que eu realmente fiquei nervosa, fico nervosa falando sobre isso? Mas enfim, é justamente dizer que eu tô ajudando ela, sabe? Ela assistiu as minhas lives, ela assistiu as lives que estão no YouTube, inclusive o canal é Laís Torres. E, por favor, se inscrevam pra me ajudar. E ela deu os feedbacks. E ela veio atrás e ela quis debater, ela me procurou no direct, tipo, bem, não tem palavras, sério, a felicidade que eu tô sentindo. Então, sim, eu fiquei extremamente ansiosa pra gravar essa live e eu achei muito bizarro ter sido justamente o tema ansiedade, entendeu? Porque eu não posso chorar, eu não posso chorar, Deus. Senão vai porrar meu rímel, vai ficar bizarro. Mas enfim, gente, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada de verdade, de coração, a todos. E isso só me motiva a continuar mais e mais. Eu acredito muito nesse projeto, por isso eu iniciei. Realmente a minha opinião é a mais importante. Oi, tia? Oi, ai, obrigada. Você tinha Eu já tinha, obrigada. Olha que legal, eu recebi água geladinha. Eu tenho até funcionários, né? Cadê? Tia Helena veio trazer uma aguinha pra mim. Ela achava que eu não tinha trazido, mas eu trouxe. Ai, muito fofa, né? Ai, meu Deus. Mas enfim, meu coração tá disparado. Eu tô muito feliz. Quem me conhece sabe o tanto que eu fiquei doida ontem. E. Elana, sério. Ai, Senhor, é tão difícil me deixar sem palavras. Bom, gente, eu não quero também ficar prolongando tanto e falando tanto sobre mim, mas eu queria muito compartilhar, porque eu sei que tem muitas pessoas nessa live que estão querendo, que estão gostando do meu projeto, estão me apoiando desde o início, então eu precisava compartilhar isso com vocês. E sim, eu quis citar o nome dela, eu quis citar o que era, quis citar que eu ganhei, porque eu não tenho vergonha de nada disso, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho, muito mesmo. E isso só me mostra que é só o início, sabe? Então, vamos começar a falar do tema que me deixou com taquicardia ontem. Ansiedade. Bom, gente, ansiedade, primeiramente, se eu ficar olhando pro lado é porque, né, quem sabe eu anoto, né, algumas coisinhas no meu caderno. Então, o caderno tá aqui do lado agora. Ansiedade, na verdade, é uma reação natural ao estresse, então necessariamente ele não é uma coisa ruim. Ele é até importante para nossa sobrevivência e para a gente tomar certas atitudes, até porque ele nos impulsiona a realizar projetos. Então, o motivo do projeto que eu estou fazendo foi por causa da minha ansiedade, foi por causa da... a Helena tá falando, sua boba, você vai me fazer chorar também. Você merece tudo de bom que essa vida puder lhe dar. Eu tenho muito orgulho de você, eu acredito em você. Meu Deus! Eu vou acabar chorando de novo. Tem que respirar depois dessa, né? Desculpa, pessoal.
Seca, seca a lágrima, pelo amor de Deus. Fica parecendo um pug aqui. Bom, tá bom. Vamos voltar. Depois eu vou falar direitinho com a Ilana e tal. Enfim. Então vamos. Então é isso. Ele pode ser algo importante porque ele impulsiona a gente para realizar projetos. Então, justamente o fato de eu estar fazendo esse projeto, de ter posto ele em prática, de continuar mantendo ele, foi por causa da ansiedade também. Então, a gente não pode também sempre ficar falando que a ansiedade é uma coisa ruim. Inclusive, ela é também o motivo da nossa sobrevivência. Se a gente estiver numa situação de estresse, tendo que fugir de algo, tendo que lutar, essas coisas assim que busca a sobrevivência, a ansiedade que vai fazer isso, que vai causar uma reação de estresse no nosso organismo e tudo mais. Mas a função ideal e o motivo pelo qual eu estou aqui não é para falar dos pontos positivos e sim os negativos, porque são muito mais difíceis de lidar e estamos juntos nessa causa para podermos saber lidar melhor com a ansiedade. Então eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, depois eu vou falar algumas formas que poderíamos utilizar para controlar ela. Sim, Flávio, exatamente, serve de gatilho para os dois lados. A gente vai falar do lado negativo agora. Bom, se a ansiedade ela for excessiva, ou seja, se ela não for por um motivo necessariamente positivo e tudo mais, ele pode se tornar uma doença. E tem várias formas que ela é passada. Por exemplo, ela pode se apresentar de uma forma de um distúrbio depressivo ou de personalidade, uma ansiedade generalizada, um distúrbio mental, alimentar, síndrome do pânico e até um obsessivo compulsivo, que é o conhecido TOC. Então, essas são algumas formas como a ansiedade não é um tema tão simples e que, sim, ele pode atingir várias formas, né, várias situações da nossa vida. E justamente por a gente ter essa preocupação excessiva, isso vai gerando pensamentos negativos e acaba que eles nos controlam. E a partir do momento que a gente perde o controle sobre nossa mente, sobre a forma que a gente vai pensar, isso também acaba mudando a forma que a gente vai agir. Então, isso pode causar sintomas fisiológicos. Então, acho que vocês já ouviram falar, né, de alguém que ficou doente por causa, né, de alguns distúrbios de ansiedade e tal. A Ana tá até citando aqui que pode causar depressão, pode sim. Inclusive, é a primeira forma que eu citei, né, um distúrbio depressivo é uma das formas de que a ansiedade pode aparecer. E pode também causar alguns sintomas emocionais também, e todos eles podem alterar a nossa vida social, e por isso nós temos que saber controlar melhor essa questão, e para poder ter uma vida mais saudável, sabe, com a gente e com as pessoas à nossa volta. Um dos sintomas... é engraçado que, tipo, às vezes a gente discrimina um pouco, sabe, a ansiedade não leva tão a sério. Então, muitas pessoas chegam a se fazer consultas nos médicos e tal, justamente porque elas acham que estão com outro tipo de problema. Por exemplo, ataque cardíaco e tal, né, você não... o seu coração bate mais rápido e tudo mais, você fica assim ofegante, pouco de falta de ar. Muitas pessoas vão para cardiologistas justamente pensando que é algum problema no coração, sendo que na verdade o que desencadeou isso foi a ansiedade. Então, a função toda da minha live e até do meu projeto é a gente poder se tornar um pouco mais responsável pelos nossos atos, nossos pensamentos, se tornar um pouco mais responsáveis pela nossa vida, nossas emoções, poder saber lidar um pouco melhor com essa situação, entende? Então, por exemplo, os sintomas emocionais que eu posso citar seria a tristeza. Sabe quando você tá bem e do nada você começa a ficar triste? Tipo, não tem uma causa aparente para essa tristeza. Mas você tá triste, você sabe que é tristeza. Isso foi um dos sintomas, né, que a ansiedade pode causar. O nervosismo também, sabe? Uma pessoa que é muito pilhada, muito impulsiva, isso também é uma causa de uma pessoa que sofre com ansiedade. Dos fisiológicos, eu acabei citando o coração, né?
mas também tem a falta de ar e a própria insônia, que inclusive está muito presente na nossa vida agora na quarentena. Justamente porque nossos pensamentos tomam conta de nós e dessa forma a insônia ela vem muito mais pesada, né? A insônia basicamente é você conviver com as preocupações no sentido gramatical, né? Você se preocupar, tipo, preocupar antecipadamente de algo. E isso faz você ficar sim ansioso porque você não pode resolver naquele momento, mas você tá pensando sobre isso naquele momento, entende? E também tem o fato de você ficar pensando muito no passado. Tipo, ai, será que eu fiz certo? Será que deveria ser assim? Será que eu deveria ter feito diferente? Ou então pensando muito no futuro. Ah, como que será aquela prova? Será que aquela viagem vai dar certo? Será que é aquele encontro com o crush, blá 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 e tal? Tipo, todas essas coisas que não existem no presente, mas são só coisas que vocês estão pensando. Isso pode causar insônia, sim. E tudo é sintoma de uma ansiedade que ela está descontrolada. O outro sintoma que eu poderia citar seria comportamental. Tipo, pessoas que são impulsivas ou até agressivas, sabe? Tipo, no sentido de quando uma pessoa muda muito rápido de opinião, sabe? E acaba se tornando um pouco mais explosiva mesmo. De você não saber como lidar, de você às vezes ter que pisar em ovos e tal, do tipo, ela tá feliz agora, se você fizer uma coisa errada, simplesmente vontade de sair da tua casa, de sair de perto de você, de se isolar, tipo, é bem complicado, sabe? Mas é um dos sintomas, sim, de comportamento. Tirando a agressividade, né? Que, tipo, pode acontecer coisas horríveis, não só fisicamente falando, mas a agressão, ela também pode ser psicológica, mental. E uma pessoa que ela não consegue controlar muito bem a ansiedade, ela acaba lidando mal com esse tipo de situação, né? Outro tipo de sintoma seria o cognitivo, que seria a dificuldade de concentração. Isso acontece muito nas escolas, né? Muitas crianças e adolescentes sofrem com essa falta de concentração, muitas vezes porque elas têm umas responsabilidades que elas não sabem organizar direito e tal, mas também acontece bastante na vida adulta, quando a gente tem aquele bando de problemas do trabalho, além dos problemas em casa, além dos problemas de relacionamento, além de ter que cuidar dos filhos e blá blá blá, um monte de coisa. Isso causa ansiedade, causa insônia, causa irritabilidade, e tudo isso é sintoma da ansiedade em excesso, né? Essa falta de controle. Bom, as consequências de ter a ansiedade descontrolada seria relacionamentos frágeis, né? Daquele que, igual eu falei, quando uma pessoa é muito impulsiva ou muito agressiva, é um pouco difícil de lidar com ela, ou então quando ela acha que é sempre o dono da verdade e tá sempre naquele meio, né? É um pouco complicado. Isso causa relacionamentos mais instáveis, sim. O isolamento também é das consequências que pode causar, porque a pessoa fica tão estressada quando ela sai de casa, porque assim, a ansiedade em excesso, tipo, para causar essa doença seria uma preocupação excessiva, sabe? Como se você estivesse sempre em estado de alerta, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. E dessa forma, você fica sempre tenso e preparado para fugir, ou para lutar, ou para fazer alguma atitude que mantenha a tua sobrevivência, e viver sobre essa tensão, sendo que você não necessariamente está passando por uma situação como essa e que ela perdure por muito tempo, isso deixa você muito exausto e muito cansado mentalmente, a ponto de você causar outros problemas emocionais e fisiológicos e cognitivos e tudo mais. Então, às vezes as pessoas preferem evitar que tia, é o seguinte, é um pouco difícil deixar o vídeo, a pessoa participar por vídeo, porque trava a live, eu não sei porquê, mas se você ainda quiser participar no final, eu posso tentar, sabe? Mas por enquanto agora não é uma boa ideia pra não travar aqui, mas eu já tentei isso nas primeiras lives, infelizmente não deu certo. Mas enfim, continuando, então
Então, aí muitas pessoas preferem até o próprio isolamento, né? Pra evitar esse tipo de estresse. Porque, às vezes, só de você estar no shopping, ou de estar no colégio, às vezes até tendo aula, ou alguma coisa desse tipo, causa essa ansiedade. E dessa forma, fica complicado de você ter um bom convívio com a sociedade. Aí muitas pessoas se isolam. Tanto que, é, tipo, a diferença entre solidão e solitude, ela é baseada no que isso te traz. A solidão seria uma forma de você ver esse isolamento de uma forma negativa, e a solitude seria você ver o isolamento de uma forma positiva. Então, muitas pessoas que sofrem de ansiedade são muito favoráveis à solitude, elas gostam de estar sozinhas. Isso é uma coisa que as acalmam, entende? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Outra coisa que eu anotei aqui, sim, seria alguns distúrbios alimentares, do tipo, normalmente quando as pessoas estão muito ansiosas, elas comem muito, ou elas deixam de comer, ou elas ficam neuróticas com o corpo, assim, do nada, e aí fazem uma dieta louca, ou então começam a praticar muita atividade física de um jeito que não é saudável. Então, esses distúrbios podem causar até anorexia ou bulimia e outros tipos de doenças, né? Nesse sentido alimentar. Até a própria disfunção erétil também é uma das consequências que a ansiedade pode causar. Não só a ejaculação precoce, mas também o fato de não conseguir ter uma própria ereção, sabe? Muitos homens sofrem com isso, inclusive eles acham que talvez fosse um problema relacionado a hormônios e tudo mais, normalmente procuram um endócrino, mas normalmente é ansiedade, entendeu? É de você não conseguir se concentrar, é de você ficar se preocupando demais com coisas que não era para se preocupar naquele momento também, sabe? E isso te deixar ansioso, te deixar dominado pelos pensamentos. Outro ponto que eu anotei foi a insônia, que eu já expliquei, né? Aquela parte de você ficar pensando muito no passado, no presente e tal. E também tem a questão de você ficar sempre sobrecarregado, certas responsabilidades, e ficar se cobrando muito de fazer aquele cronograma que é uma morte, né? Basicamente. Aquele que você nem põe horário de dormir, horário de comer, horário de tomar banho. Porque tu não é um ser vivo, tu é um robô que tem que fazer aquilo dar certo. Então, assim, isso é um dos pontos também que causam, a ansiedade pode causar, certo? Bom, como que a ansiedade ela funciona? Como que ela atinge nós? Na verdade, ela é um elevado nível de medo e preocupação. Como eu tinha falado antes, é viver em estado de alerta a maior parte do tempo. E isso causa um nível de estresse descomunal no organismo. Tudo isso é causado por uma estimulação do corpo para sempre estar disposto a lutar ou a fugir, situações de estresse mais nesse nível, sabe? E tudo isso é controlado através do sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções. Então, eu não vou entrar tanto, assim, que falar do sistema nervoso central, essas coisas assim, mas só dizendo que são as emoções. Então, sim, gente, para você ter uma saúde, para você poder ter uma vida mais saudável, não é só o físico que conta. O mental, o psicológico, o espiritual, é tudo uma gama. É por isso que a gente não poderia deixar que a sociedade chegasse para nós agora na quarentena e falasse: vocês são inúteis, porque vocês não conseguem produzir materialmente falando. Mas, cara, isso é desumano de falar. Nós estamos numa crise, nós estamos numa outra guerra, entendeu? Então, tipo, não existe essa possibilidade de a gente fingir que nada aconteceu e conseguir ter o nosso desempenho material 100% das vezes. Nem quando não tá na crise isso acontece, por que vai ter agora, entendeu? Então, tentem não. Muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade agora na quarentena justamente por isso, porque elas não estão conseguindo ser tão produtivas. E, e a minha intenção aqui é ajudar vocês a controlarem isso e entenderem que a situação ela não é tão simples quanto parece.
estamos sendo consumidos pela insônia, pelos distúrbios alimentares, nós estamos sendo consumidos por vários problemas que a ansiedade causa nessa quarentena. Então, o que eu falo pra vocês hoje é: tenha um pouco mais de carinho por si, sabe? Se olhe acima de tudo, porque se você não tiver saúde, se você não tiver uma boa cabeça, né, tu não vai viver, entendeu? Literalmente. E a ansiedade, ela pode causar até a óbito. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque ela desencadeia vários problemas. Então, eu vou falar agora alguns tipos de transtorno de ansiedade, porque eles são classificados como tipos. Como eu falei, eles podem desencadear vários problemas. Tem o toque, como eu falei pra vocês, né? É mais ou menos aquela pessoa que fica focada do tipo assim, ela vai sair de casa, mas tem que conferir se ela realmente fechou aquele negócio do botijão de gás, porque senão pode causar uma explosão, um incêndio e sei lá o que, tipo, mas ela já conferiu 2 vezes, mas ela volta pra fazer isso. E por que ela faz? Mesmo ela sabendo que não precisa, ela faz porque isso acalma ela. Então, não necessariamente o toque é uma coisa tão ruim, porque, querendo ou não, ele controla um pouco da ansiedade. A pessoa que tem toque, ela sabe que ela tem, ela sabe que é exagerado, mas mesmo assim, muitas pessoas não conseguem controlar tão bem. A síndrome do pânico também é um desses casos, né? É de você literalmente ser tomado pelos seus pensamentos totalmente negativos e ficar ansiosa a ponto de ter falta de ar, ataque cardíaco, de ter que se acalmar de um jeito muito rápido, de tomar atitudes muito, assim, consideradas não saudáveis, né? Por exemplo, de você ficar tão nervoso e ficar tão tenso com a síndrome do pânico de querer pular pela janela, por exemplo, porque tá com falta de ar. Então, tem muita gente que morreu desse jeito, inclusive. Bom, agora o tratamento. Gente, existem vários tratamentos diferentes para a ansiedade, mas o que interessa é você poder saber qual é o seu tipo, o que desencadeia isso e assim partir para um tratamento. O mais comum é o TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Ela basicamente é um estudo sobre justamente qual é a sua situação e o que é a sua percepção da situação. Porque às vezes a situação é só o quê? Ah, você tem que comer, sei lá, uma carne hoje. Mas na cabeça da pessoa, aquela carne tá contaminada, aquela carne tem veneno, aquela carne não vai te fazer bem, e tudo mais. E você começa a criar problemas em coisas que não deveriam ser problemas. Então, sim, isso é uma das terapias mais utilizadas, e ela é focada literalmente na situação da pessoa, que ela é muito específica. Remédios também são muito bem utilizados, como ansiolíticos até antidepressivos. A diferença entre os dois, em geral, é só que o ansiolítico ele é usado por curto tempo, sabe? O tio Lolo tá aqui. Oi! Oi, tio! Então, também tem o tratamento fitoterápico, que seria tratamento através de plantas, medicinais, essas coisas. A maioria dessas plantas ainda, desses tipos de tratamento, ainda não tem comprovação científica, mas o que interessa é como você vai reagir a partir disso. Também temos a meditação, que é uma das lives que eu pretendo fazer. Teve até um colega meu que pediu esse tema. Meditação gostaria de fazer uma live só sobre isso, eu acho muito importante. E a yoga também é um dos tipos de tratamento. E, sinceramente, o mais importante, assim, nesta live, que eu considero, só para não ficar muito longa, seria como a gente poderia fazer para controlar a ansiedade, porque ela vai existir, e vocês têm que entender que não necessariamente ela é algo ruim, como eu falei antes. A respiração é uma das formas de você, sabe, de você contar até 10, de respirar fundo, de parar um pouco. Isso é uma das formas que acalma, sim, porque você oxigena mais o teu cérebro e outros órgãos e tudo mais, você consegue ter um curto tempo de tranquilização, sabe? A meditação, como a Cláudia tá falando também, é um dos pontos. Acupuntura também, como a Vitória tá citando. Tem várias formas de você poder controlar a sociedade. Você tem que saber qual que é a melhor para você. Porque não adianta eu falar que você tem que fazer meditação para controlar se você não consegue meditar. E meditação é a conexão do corpo com a mente. É você conseguir focar
o que você está fazendo no presente, exatamente no que você quer pensar. E é muito difícil, porque a nossa mente, ela vaga. Literalmente. Ela praticamente, às vezes, tem vida própria. Então, a gente focar e escolher no que a gente quer pensar e ficar pensando nisso por um bom tempo, que é a meditação, é muito complicado. E por isso eu quero fazer uma live sobre isso, para tentar achar meios de poder passar para vocês de como isso pode se tornar um pouco mais prático. Exercícios físicos é muito bem recomendado, inclusive é o que me ajuda, porque a ansiedade, como eu falei, não necessariamente é uma coisa ruim. E então é uma forma de poder diminuir sua ansiedade, fazer você dormir melhor, cuidar daquela parte da insônia e tudo mais. A psicologia está te perdendo, eu falo. Maravilhoso. Oh, meu Deus. Somos, Ana, somos maravilhosos. Então, uma dieta saudável também é uma das formas de controlar a ansiedade, sabe? De você escolher os alimentos certos, por exemplo. Não tô falando que você não pode comer um fast food da vida, não é isso. Eu tô falando que se você comer todos os dias, vai te desencadear vários problemas. Até porque comer comidas muito gordurosas, principalmente antes de dormir, elas são comprovadas, né, cientificamente falando, que dão mais dificuldade para você conseguir dormir. Então, querendo ou não, a gente tem que controlar, sabe? Comer mais verduras, comer mais frutas. Esses tipos de alimento, eles fazem melhor pra gente, pro nosso organismo, pra nossa saúde e pro nosso sono. O descanso também é essencial, gente. Essa parte eu quero focar um pouco mais. Por favor, se permitam, sabe? Se permitam mesmo. Se controlem o tempo de vocês, controlem o carinho que vocês têm por vocês, controlem que vocês são humanos também e precisam descansar. Porque não adianta você querer fazer aquele cronograma louco que eu disse lá no início da live, se você justamente não consegue descansar. Entende? Você não vai ter energia pra fazer as coisas. Se você não tem energia, tu não consegue se concentrar muito bem. E aí você acaba fazendo um trabalho ruim. E o trabalho ruim vai fazer você se martirizar. E a martirização vai fazer você ter pensamentos negativos. E os pensamentos negativos vão fazer você ter uma preocupação excessiva. E a preocupação excessiva vai fazer você ter uma ansiedade descomunal. E provavelmente desencadear outros problemas. Sim, a Joyce tá comentando sobre música. Música também é uma coisa que me acalma, sim. Gente, música é recomendado, tá? Música é vida. Usem isso para controlar a sua ansiedade. Principalmente se forem músicas instrumentais, uma música clássica, uma coisa assim. Normalmente de piano ou um violino, elas tendem a causar sensações benéficas ao organismo. Outro ponto para ajudar a controlar a ansiedade é a identificação dos gatilhos. O que é que te causa ansiedade? O que é que te deixa nesse estágio? Sabe? É mais nesse ponto. Quando a gente se conhece um pouco melhor, fica mais fácil da gente saber como lidar com isso. O meu tio tá comentando que a terapia dele é correr. Gente, ele é maratonista, sério. Ele é... Desculpa o termo, mas tio, você é foda, sério. Na casa dele tem um quadro cheio de medalhas. E sim, eu tô ligada que é a forma que ele tem pra poder se acalmar. E sem dúvida, quando a gente tá, né, controlado com a ansiedade, a gente consegue ter um desempenho melhor na nossa vida. E outro ponto que normalmente as pessoas não falam, mas eu quero ressaltar aqui, é o apoio, galera. Família, amigos, todo mundo, sabe, que tiver ao seu redor. É importante saber reconhecer quando uma pessoa sofre distúrbios de ansiedade e entender que isso é uma doença. Então vamos parar com esse preconceito e falar que é mimimi, que é exagero e tudo mais, e que, porque na minha época eu fazia isso, isso, aquilo. Sim, cara, na tua época, quando você tinha a minha idade, e daí? Eram outros tempos. Somos pessoas diferentes, por que você vai comparar desse jeito? Então, assim, não sejam babacas e não tratem uma pessoa que tem ansiedade desse jeito. Ela precisa do seu apoio, ainda mais se for uma pessoa do seu convívio. Você tem que dar apoio para ela. É muito importante, sabe, esse apoio. Não só da família, mas dos amigos também. E saber lidar melhor com isso, porque querendo ou não, é uma doença. E se você trata a pessoa desse jeito, você também é uma pessoa doente, tá? Já te adianto. Porque você tratar uma pessoa que tá sofrendo desse jeito, você realmente não é uma pessoa boa, entende? Nesse nível, assim, de pessoas boas e más. Mas, enfim,
é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Eu espero ter ajudado vocês, querendo ou não, é um assunto super longo, eu poderia explicar detalhe por detalhe tudo que eu falei. Se alguém tiver alguma pergunta, eu prefiro que escrevam nos comentários e não nos cards, porque fica mais rápido de responder. E vocês também, eu gostaria que vocês entendessem que ansiedade, de novo, não é uma coisa ruim, é um fator natural. E que se ele é bem controlado, ele pode dar muitos frutos positivos. Eu não sei se vocês estavam bem no início da minha live, mas eu comentei que ele impulsiona a gente para realizar projetos, né? Porque ele te tira da zona de conforto. Então, o motivo pelo qual eu estou aqui foi por conta de uma ansiedade minha. Então, olha só que legal. Se vocês conseguirem controlar a ansiedade de vocês também e levarem como pontos positivos, vocês também podem conquistar muitas coisas boas na vida de vocês. Então, querendo ou não, vamos juntos nessa. Com todas as formas que eu falei pra vocês controlar, assim como as meninas também citaram. E tem outras milhares de formas. Tenta entender o que é importante, o que é bom pra você, o que funciona pra você. Porque é igual eu falei, não adianta eu falar que o que interessa é meditação se você não consegue se concentrar em estar no presente. Porque, querendo ou não, a coisa mais difícil que tem é essa, né? De você estar no presente. A gente sempre está preocupado com algo. E não podemos deixar a nossa mente nos controlar. Nós que temos que ser os responsáveis e os controladores da nossa mente, entendeu? Da nossa vida. Sejamos porque se a gente tem esses pensamentos se tornam emoções, as emoções atingem o nosso fisiológico e o fisiológico ataca a nossa vida em geral. Então tá tudo interligado. Não sejam bobos o suficiente para saber que o que importa é você comer saudável, mas não cuidadamente, entendeu? O físico é tão importante quanto o mental, quanto o psicológico, quanto o espiritual. Entendam que as pessoas são diferentes e existem soluções diferentes para as pessoas. Então, eu falei várias formas de controlar, entenda qual é a melhor forma para você. O Fabiano tá aqui citando que ele consegue se controlar muito, e poucas coisas deixam ele ansioso, mas às vezes acontece, sim, e não tem nada de errado nisso. Como eu tinha falado, é uma reação natural, e o importante é a gente poder saber que ela existe, mas não deixar com que ela tome conta da nossa vida, entende? Normalmente essas crises de ansiedade, elas acontecem porque nós deixamos a nossa rotina ou nossos problemas acumularem. E uma das formas também de poder controlar seria a gente dar tempo ao tempo, resolver uma coisa de cada vez, sabe? E fazer mini agradecimentos. Por exemplo, se eu tenho que resolver 5 coisas hoje, por exemplo, e eu não consegui, eu resolvi só uma, eu deveria me martirizar porque eu não resolvi todas? Muitas pessoas fazem isso, mas o ideal seria você se parabenizar por ter conseguido pelo menos uma. Porque quando a gente muda a forma de ver as coisas mudam de forma também. Então, crendo ou não, você tem que ficar ligado nisso e te parabenizar. Fazer pequenos agradecimentos, fazer pequenos mimos. Pô, Laís, tu mereceu, tu fez, isso foi sensacional. Então, você merece esse chocolate hoje, por exemplo. Seja mais carinhoso contigo, sabe? Pessoas que ficam ansiosas colocam a culpa na comida. Calma, né? Então, é uma dos distúrbios que eu falei. Alguns sintomas que a ansiedade pode causar são comportamentais nesse sentido de descontar na comida, por exemplo, sabe? Então, uma das consequências pode ser isso. As pessoas, quando estão ansiosas, normalmente elas tendem a comer muito, ou a não comer nada, ou fazer um projeto louco de melhoria de corpo, né? Ou de saúde, uma coisa assim. Deixa eu ver o que a Vitória falou. Até para o mercado financeiro. Quem opera day trader, o principal foco é controlar a ansiedade. Sim, na verdade tem uma linha de pensamento de ansiedade voltada só ao mercado financeiro, de tão doido que é aquilo. É você dar um
praticamente um voto de confiança, né? É uma sorte, é você estudar essas coisas e ao mesmo tempo saber que tudo pode dar errado mesmo assim, porque você tá vivendo com estatísticas, então evidentemente dá muita ansiedade. A tia tá perguntando, parabéns, Laís, entendi seu voluntariado como voluntariado do bem que o momento atual precisa. Ai, tia, obrigada pelo apoio, sério. Sim, sim, é uma, é uma ideia 100% altruísta mesmo. E eu adoro falar desses tipos de assunto que dão, né, um pouco mais de desconforto, justamente para diminuir essa dor que ela causa na gente, esse desconforto, sabe? Obrigada pelo apoio, de verdade. Ai, Deus. A Cláudia tá perguntando, no seu caso, como você lida quando se sente ansiosa? Então, normalmente eu pratico atividade física, né, regularmente, o que me ajuda a dormir melhor, então eu não fico facilmente irritada, porque o sono deixa a gente irritada e tudo mais. Eu também ouço bastante música, todos os dias eu ouço música. Eu gosto muito de música clássica. Se a minha avó estiver ainda na live, ela vai entender um pouco disso, porque desde que eu era pequena ela colocava música clássica pra eu poder ouvir, então eu gosto até hoje. E eu também cuido da minha alimentação, eu não como sempre besteiras, né? Eu gosto muito de frutas, eu gosto muito de verduras, eu gosto, eu sinto falta, sabe, desses alimentos quando eles não estão na minha rotina. Eu pratico também um certo tipo de meditação, que é um dos pontos que eu iria citar na live que fizesse sobre meditação. Sim, eu tenho um lado introspectivo muito bem formado, então normalmente eu me fecho no meu mundinho, faço a minha reflexão, faço a minha meditação e isso me ajuda a me acalmar. Eu também gosto daquela coisa de tomar um banho quente, sabe? Um pouco mais prolongado. Sei que não é tão saudável para os rios, mas querendo ou não, quando tá numa situação de ansiedade, estresse muito grande, eu gosto de fazer isso para acalmar um pouco o corpo. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Eu respiro fundo. Eu respiro fundo. E é até fácil de ver isso porque quem tem um pouco, né, de convívio comigo sabe que às vezes quando alguma situação me incomoda, eu faço tipo, eu dou uma respirada fundo antes de tomar alguma atitude, né? O Fabiano tá perguntando, para evitar a ansiedade que prejudica muitas pessoas, pode ser evitada se elas procuram um autocontrole mental? E é exatamente isso, meu bem. Tipo, a ansiedade, como eu tava falando, ela é uma causa do sistema nervoso central através do sistema límbico. Então, querendo ou não, ele é causado através das nossas emoções. E as nossas emoções, elas são causadas através dos nossos pensamentos. E os pensamentos, eles estão lá na nossa mente. Então, sim, se a gente consegue se controlar um pouco melhor nossos pensamentos, o que a gente pensa, a forma, né, que eles vão lidar na nossa vida, tipo, é aquela comparação de realidade versus percepção da realidade, né? Que eu até citei aqui que uma das formas de tratamento é o TCC, terapia cognitiva comportamental, que é justamente isso, a gente poder fazer um estudo analítico sobre o que realmente está acontecendo com a percepção que a gente tem. Então, quando a gente consegue controlar um pouco melhor a nossa mente, nossos pensamentos, a gente consegue lidar melhor com a ansiedade. Inclusive, o projeto, né, que eu tô fazendo é justamente a gente se tornar um pouco mais responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e, assim, se tornar mais um jogador da nossa própria vida, né? E não necessariamente apenas uma pecinha existente, como eu falo, do jogo de xadrez, da sociedade, do mundo, porque, querendo ou não, tem vários motivos pra gente ficar ansioso. Ainda mais agora na quarentena, né? Com 1.000 pessoas morrendo no Brasil. Só no Brasil, por dia. Então, sim, tem vários motivos pra gente dar esse gatilho. Oh, Deus. Falei horrores, né? Ô, louco. Não cala a boca. Espero que tenha entendido. Bom, vocês têm mais alguma pergunta ou já posso encerrar o vídeo por hoje? Não se preocupe que vai estar disponível lá no YouTube. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. É Laís Torres, me ajuda muito mesmo.
Não sei se travou o vídeo. Vitória falou, inclusive nos meus pacientes dá pra ver nitidamente a ansiedade. E muito em crianças, os pais ficam chocados. Sim, gente, a ansiedade não é um problema de idade, tá? Em qualquer idade isso pode acontecer, até com bebês. Inclusive, até quando eles estão chorando muito, querendo de mamar, né? Eles estão ansiosos por aquilo. O Davi falando que eu posso falar até amanhã. Cara, é muito disso, velho. Sério. É tão maravilhoso esse projeto pra mim. É tão incrível que, sim, se vocês não mandarem eu calar a boca, eu não calo. É nesse nível. Tanto que eu perdi um pouco de noção do tempo naquele vídeo de relacionamento abusivo, né? Que foi 1h30. Eu falei, meu Deus. Um relacionamento com um parceiro ansioso. É delicado demais. Vou maratonar seus vídeos do YouTube. A Joyce falou, ai, obrigada. Não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos que acham que vão gostar também, tá? Amanda dizendo que é um baby sofre. Sim, deixa eu comentar um negócio do Davi. Ele falou que se relacionar, né, com um parceiro que é ansioso é delicado. Sim, de fato é. É por isso que eu citei como a última forma que eu falei que normalmente as pessoas não comentam, mas ela é muito importante, é o apoio. Você não deve julgar alguém por sofrer de ansiedade e tudo mais. E quando a gente se relaciona com alguém que sofre de ansiedade, é muito complicado. Normalmente essas pessoas são impulsivas, normalmente essas pessoas, elas são muito agressivas, elas tendem a não se concentrar muito tempo em algo que você está falando, elas tendem a dizer que a maioria das coisas que você fala são besteiras. Por quê? Porque na cabeça dela, elas estão muito focadas no que elas consideram que é realmente problema, entendeu? Normalmente, o relacionamento abusivo, ele acontece muito com pessoas ansiosas. É de a pessoa não ter tempo para pensar e conviver com você, ter um relacionamento bom com você, porque ela já tá presa em todos os problemas que ela tem. E dessa forma, você, que não sofre com essa ansiedade em excesso, passa a ser justamente a pessoa que vai ter que carregar o relacionamento, né? Então fica muito pesado. O relacionamento, para ser saudável, ele precisa do apoio dos dois. Ele precisa que os dois façam dar certo, porque não existe pessoas certas, sabe? Não existe pessoas que foram feitas uma para outra. Não, elas simplesmente aprendem a conviver, aprendem a fazer aquilo dar certo. Então, querendo ou não, é assim que é bem complicado, mas você tem que apoiar ela, querendo ou não, ela tá doente, entendeu? Mas sim, de forma, com certeza é muito difícil lidar com um parceiro que é ansioso. Assim como é difícil lidar com um parceiro que tá com depressão, um parceiro que sofre anorexia e outras doenças, né, gente? Querendo ou não, passa a sofrer, né? Deixa eu ver, teve um comentário aqui em cima. Amanda falou, comecei a ter crises de ansiedade depois dos 20. Que bom, cara, que bom. Até porque foi até tarde, sabe? Normalmente as pessoas têm crise de ansiedade e, véi, se vocês forem ver as crianças de hoje em dia, gente, para, né? Tem criancinha de 5 anos já fazendo psicólogo e tudo mais. Eu não tô, obviamente, criticando a profissão, só tô falando que olha a idade da criatura. Então, sim, o lance do transtorno de ansiedade, ele não é de idade. Ah, não, as pessoas que quando começam a ter 20 anos vão ter ansiedade, crise de ansiedade. Não, ela sempre existe, entendeu? E, igual eu falei, que até os bebezinhos podem sofrer com transtornos de ansiedade, justamente com essa coisa que eu falei de idade de mamar e tudo mais. Então, que bom, Amanda, que a partir dos 20 anos apenas, né, que começou a ter essas crises, mas que pena que começou a ter essas crises também. Mas tenta pensar do lado positivo, né, que é a primeira opção, no caso de, tipo, foi tarde. Então é isso. Eu acho que dos pontos aqui que eu citei, esses são, pra mim, os mais importantes. Mas, obviamente, é um estudo enorme. Eu estou dando apenas um parecer, falando alguns pontos que eu considero importantes. E que eu gostaria, né, de ajudar vocês de alguma forma. Sim, Thiago, meu cabelo está sedoso como sempre. Aquelas, né?
E, e é isso. Tô muito feliz, sério. Engraçado, consegui falar. Eu achei que eu ia ficar bem mais nervosa falando sobre esse tema, porque eu tô vidrada nesse presente, velho. Meu Deus. Toda hora eu fico me distraindo olhando pra ele. Mas eu tenho que regular ainda a luz e tal, porque tá me dando dor de cabeça, é muito forte essa luz. E hoje meu olho está absurdamente cinza, o que é muito interessante. O dia tá nublado, então normalmente ele fica mais assim, principalmente quando eu não saio tanto. Obrigada, gente. Também estou feliz com o meu desempenho. Todo mundo do mercado está te ouvindo. Sim, te trouxe junto, não dá de perder. Não acredito que você tá ouvindo a minha live no mercado. Guria! Ah, não. Eu acho que eu vou chorar de novo. Aguenta, coração. Ah, tudo bem, Davi. Reassista, eu vou colocar no YouTube lá direitinho. Espero que as coisas que eu falei inicialmente também te ajudem mais, ainda mais, né? Do que eu andei falando aqui. Tô pensando na Amanda até agora, velho. Que louco. Ai, engraçado. Então, gente. Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, não, com certeza hoje é dia da emoção, tá louco? Se tiverem alguma pergunta específica, nossa, a cadeira é um dos infernos, né? E vocês queiram comentar, vocês queiram, eu não tô lembrando agora, podem falar comigo depois, sem nenhum problema. Eu sei que às vezes eu demoro pra responder e tal, mas eu não vou deixar de responder. E se vocês quiserem também uma parte 2 sobre ansiedade, até porque, querendo ou não, é um assunto bem grande, né? Aí pode ficar à disposição. Eu já vou colocar logo hoje quais são os temas que vocês querem para a próxima live. E obrigada de novo. Tô muito feliz mesmo. Obrigada por todos vocês que conseguiram ficar até o final, que estão apoiando meu projeto. É muito importante pra mim, de verdade. E bastante efeito sonoro, né? Eu quero agradecer de novo a Ilana pelo patrocínio. Realmente eu tô muito feliz com isso. Meu Deus, é muito legal. E fica com essa bolinha branca nos meus olhos. É massa, é como se a minha pupila fosse meio que branca. Mas enfim. Então, pessoal. Eu também gostaria de agradecer ao Fabiano, ele que faz as minhas logotipos. Inclusive, a última foi a mais bonita, tá? Eu amei a última logotipo, ela é muito minha cara. E deu uma sensação de tranquilidade, né? Pra falar de ansiedade. E acho que é isso. Então, obrigada, pessoal. Um beijo, até a próxima live. Vai ter parabéns, chamada de vídeo, vou te ligar já já. Ai, que legal, é porque hoje é aniversário do meu tio. Que legal, tia. Claro, vou atender sim. Então, gente, já vou adiantar aqui pra desligar, porque agora, né, como vocês podem ver, vai ter o parabéns do aniversário do meu tio. E eu tô muito feliz que eles conseguiram ver mesmo sendo o aniversário deles, velho. Como assim? Então é isso. Obrigada, tia Ana Carmen, por ter assistido. Obrigada a todo mundo que ficou. O Instagram já tá dizendo que vai desligar em 20 segundos, então já foi na hora certinha. Vou colocar esse vídeo no YouTube, o canal é Laís Torres, por favor, se inscrevam, me ajudem nisso. E se tiverem algum tema específico ou quiserem conversar mais sobre ansiedade, podem falar comigo no direct. Gente, só gratidão, tá?